Olá a todos, hoje é dia 26 de março de 2023, um tema bem polêmico, de difícil compreensão e também de difícil, complicado de se aplicar na vida da gente no dia a dia. Todos nós hoje convivemos com pessoas que querem o nosso mal, pessoas que planejam o nosso mal. Muitas vezes somos envolvidos em situações em que pessoas nos desejam o mal pura e simplesmente, sem muitas vezes nós darmos motivos para isso, não é mesmo? E há uma passagem em que Jesus nos dá a resposta de como nós podemos então agir e por que agir. Amar aquelas pessoas que nos fazem bem, com quem a gente tem boa convivência, é algo muito fácil, não é mesmo? Pessoas que nos desejam amor, prosperidade, saúde, pessoas que fazem bem pra gente. Como é fácil orar por essas pessoas. Mas como é complicado, como é difícil quando a gente tem que colocar em prática o amor de uma forma diferente, a empatia, a compaixão de uma forma diferente, desejando o bem, orando, pedindo para que as coisas melhorem na vida daquelas pessoas que desejam realmente, que desejam o contrário para a gente, que nos desejam mal por algum motivo, planejam o mal contra a gente, se reúnem em artimanhas e emboscadas com o intuito de nos prejudicar. Mas Jesus nos dá a resposta que devemos amar os nossos inimigos. Mas de que forma nós vamos fazer isso, não é mesmo? No famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como é chamado, então Jesus diz a todos: amem seus inimigos, que orientando as pessoas que nós devemos demonstrar um sentimento bom, inclusive por aquelas pessoas que por algum motivo nos odeiam ou nos tratam de maneira injusta, planejam o mal contra a gente. E Jesus mostrou isso na prática pelos seus inimigos, perdoando aqueles que o maltratavam, e os ensinos de Jesus sobre amar os nossos inimigos ou aquelas pessoas que muitas vezes acho até essa palavra inimigo muito forte, mas aquelas pessoas que nos querem mal. E a gente vê isso em várias passagens bíblicas na vida de Jesus, quantas vezes ele foi injustiçado. E Deus nos dá um exemplo. Por que nós devemos amar os inimigos? Deus, onisciente, ele sabe quem é bom e quem é ruim, quem é mau. E mesmo sabendo o intuito de uma pessoa desde a hora que ela abre os olhos de manhã, Deus proporciona que o sol nasça para essas dois tipos de pessoas, tanto as boas como as ruins. Deus dá um recomeço para que elas tenham a mesma oportunidade. Então a gente pode observar quanto Deus é bondoso, misericordioso, em relação também aos ingratos, aos maus, porque Ele faz com que o sol se levante também para os maus, que o dia comece também para os maus, que essas pessoas, às vezes a gente observa que pessoas maldosas têm às vezes muitas boas oportunidades, Deus permite que isso aconteça, que boas oportunidades surjam para quem é bom e para quem é mau. E a gente pode observar que muitas vezes o amor de Deus ele é tão maravilhoso que ele acredita que o ser humano
possa mudar de atitude. A Bíblia diz que nós devemos tratar pessoas ruins de uma forma bondosa, não de uma forma inocente. Como que eu posso dizer isso? Você sabe o intuito daquela pessoa, o porquê que ela está agindo daquela forma contigo, mas você tratar essa pessoa com respeito e bondade. A bondade, o respeito, a educação constrange aquele que está com más intenções e faz com que essa pessoa possa ir refletindo aos poucos. Eu tento prejudicar essa pessoa tanto todos os dias, a todo momento, a todo instante, e essa pessoa continua sendo boa para mim. Então, Deus acredita, Jesus deixou vários exemplos disso, que o ser humano sim pode, a essência dele pode ser do bem. E que essa nossa atitude possa fazer com que muitas vezes a gente consiga extrair o que há de bom no ser humano. Que muitas vezes esse ser humano pode estar passando por momentos tão difíceis na vida dele que isso não daria o direito dele ser cruel, maledicente, maldoso, querer prejudicar os outros. Mas é a forma que ele encontra de se posicionar diante da vida. E se todos continuarem a reagir de forma que ele pense assim, a única forma que eu tenho para me defender é continuar sendo ruim. Parece que isso é uma defesa para ele. E a partir do momento que essa pessoa consiga encontrar em bons corações, reverberar uma reação bondosa e respeitosa, e que essa pessoa entenda que o outro está sentindo a maldade, mas não está agindo da mesma forma, a chance dessa pessoa se desarmar, né? Muitas vezes procurar uma ajuda, não é mesmo? Às vezes a vida bate com tanta força e bate em todo mundo, né? De várias formas, mas também existe várias formas de se reagir. E muitas pessoas acreditam que se a vida não é boa, não me dá aquilo que eu quero da forma que eu quero, eu me acho no direito de ser cruel com o outro, de abusar o outro, de ser uma pessoa má, porque é assim que eu aprendi a me defender. E não consegue ver o lado bom disso, que ela poderia agir de uma outra forma, que as coisas poderiam de repente, agindo no bem, que as coisas boas pudessem começar a acontecer nas suas vidas. Então veja que Jesus em várias passagens fala sobre amar o seu inimigo, não no sentido do amor, é aquele amor fraternal, aquela compaixão, aquele entendimento de quem é próximo de Cristo, de que possa compreender o quanto mal existe no outro ser humano, fazendo com que ele seja capaz de exalar o seu veneno e tentar prejudicar os outros para poder extravasar tudo de ruim que ele sente. E esse amor enquanto ser humano que Cristo fala é no sentido de erguer a mão não para acusar o outro, mas no sentido de manter o respeito, no sentido de certa forma acolher, sempre observando, claro, orar e vigiar, não deixar com que a maldade do outro interfira na sua vida. Porque tudo que acontece na vida da gente, a gente permite que aconteça. Só nós temos a possibilidade
de fazer com que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Um exemplo é esse. As pessoas fazem o mal para você. Você se protege, você se afasta, você ora pela outra pessoa para que algo de bom chegue no coração dessa pessoa, para que ela então possa sentir a alegria de ser bom, o prazer do bem pelo bem, e não se sentir bem em fazer o mal ao outro, fazer o mal ao outro para se sentir bem. Então isso é muito importante, que todas as pessoas que possam ter entendimento dessa mensagem de Cristo, que possam amar os seus irmãos nesse sentido, mesmo aquelas pessoas que te amaldiçoam, que te desejam mal, que tentam te prejudicar, você abençoar essa pessoa, você orar por essa pessoa, para que ela encontre o seu caminho e seja feliz. Eugênia, mas isso é muito difícil? Claro que é. E quem diz que é fácil? Não existe cristão sem cruz. Todo dia nós acordamos, colocamos a nossa cruz e saímos para caminhar, para fazer as nossas atividades, o nosso trabalho, manter os nossos relacionamentos bem, a nossa família, a nossa casa, manter as nossas amizades. Não é algo fácil. E vamos encontrando pelo caminho pessoas que não estão bem psicologicamente, pessoas que muitas vezes estão revoltadas porque não estão no trabalho que elas gostariam, não estão ao lado das pessoas que elas gostariam, não moram aonde elas gostariam, não conseguiram compreender que os planos de Deus são maiores que os nossos e que muitas vezes eles não atingem determinados objetivos como uma forma de livramento, porque Deus tem um plano muito maior para suas vidas e isso muitas vezes se transforma em uma revolta, algo negativo nesse ser humano, que por mais que o ser humano esteja sofrendo, por mais que o ser humano esteja doente nesse sentido, isso não dá o direito a esse ser humano de ser cruel com os outros, não é mesmo? Mas nós que estamos sempre nessa busca de nos aproximarmos dos passos, dos ensinamentos, do que diz as Escrituras, do que Cristo nos deixou como ensinamento, nós temos que tentar buscar um entendimento, de tentar compreender tudo isso, não se expor ao perigo, obviamente, mas se proteger, orar e vigiar, se proteger. Se uma pessoa está com o intuito de te fazer o mal, você não é obrigado a conviver com essa pessoa, mas você pode ter uma oração intercessória em relação a essa pessoa, porque a partir do momento que essa pessoa consiga se encontrar, estar bem consigo mesma, compreender que o seu trabalho é um trabalho que ela possa se sentir bem, que ela esteja bem com a sua família, não é mesmo? Essa pessoa vai se tornando mais amável, mais doce, ela começa a ter bons pensamentos, a mente e o coração se ocupam de boas coisas e eu creio muito nisso, conforme a palavra, de que essa pessoa é capaz sim de se recuperar e se tornar uma pessoa de bem, abençoar nas nossas orações até aqueles que nos amaldiçoam, para que eles se sintam bem, né, nas suas vidas, estejam tão felizes, tão envoltos em coisas boas nas suas vidas, que nós, ou o objeto que ele quer destruir, se torna tão insignificante, porque a vida dessa pessoa está tão legal, está tão bem,
que ela não se preocupa mais em prejudicar as outras pessoas. Isso é muito importante. Falar sempre com respeito e bondade, mesmo que as palavras, as atitudes que veem em relação a gente nos machuque. E a Bíblia mesmo diz para que a gente não pague um insulto com um insulto. Isso é muito difícil, né? Muito complicado, porque o instinto humano, a personalidade nos aflora, né? A gente tem a resposta que aquela pessoa precisaria ouvir naquele momento, ou a atitude que ela deveria ter como resposta naquele momento, ou a medida judicial que ela deveria, né, ser responsabilizada pelos seus atos naquele momento, enfim. Mas, segundo a palavra, o que se busca, conforme os ensinamentos, é quebrar o ciclo do ódio. Veja o quanto isso é importante. Existem até vídeos na internet que falam muito sobre isso, né? Você acorda mal, aí você xinga o porteiro, daí o porteiro fica chateado, xinga a outra pessoa vai pro trabalho chateado e xinga o colega do trabalho xinga o outro, que chega em casa e xinga a esposa, xinga o marido, que xinga, desconta nos filhos. É um ciclo de ódio que se cria. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, que a pessoa vem com aquela energia, com aquela intenção ruim, e você consegue se proteger, por isso que é importante o conhecimento, o entendimento da palavra, e você consegue cortar esse ciclo do ódio. Você recebeu alguém agiu com você de uma forma maldosa, falou, e você retribui de uma forma bondosa e respeitosa, você acalma, ou tenta pelo menos acalmar essa ânsia maldosa, maldita do outro, e você tem o entendimento necessário de não absorver para si, orar, abençoar o outro e cortar o ciclo do ódio, para que isso não passe à frente. Eu fui ofendida, daí eu ofendo o outro, que também se ofende, me responde e passa para o outro, né? Motivos pelos quais muitas vezes famílias são destruídas, empregos são destruídos, amizades são destruídas. Então veja que quebrar o ciclo do ódio é importante, a gente poder orar, né, por aqueles que nos fazem mal ou tentam e não pagar o mal com o mal. Porque todo mundo tem um pensamento assim. Alguém vem e te diz algo grotesco, aí você tem argumento suficiente para dizer algo à altura e muito mais, e envenenar você enquanto ser humano, ficar com aquilo fermentando na sua mente, e daí de repente alguém vem com algo e você reage, e o ciclo do ódio vai, né? Ele continua. Então pedir a Deus esse discernimento, de forma automática, ter sempre na mente a questão do perdão. Perdoa. Jesus não disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Pregado numa cruz, suando sangue, sofrendo a pior morte. Então veja que se nós passamos por determinados conflitos, é bem possível que a gente consiga sim ter esse controle, não ter pensamentos de vingança e deixar que Deus, entregar essa situação a Deus e deixar que Ele cuide dentro e de acordo com os seus padrões de justiça, que são perfeitos, até porque Deus sabe, Ele está vendo
Você que está sendo injustiçado e a pessoa que está cometendo injustiça com você. Você não precisa pegar as rédeas dessa situação e tentar resolver com as suas forças tão fracas. Na nossa ignorância intelectual, emocional, tentar resolver, não, a gente... O que Deus orienta e Jesus orienta? Abençoa, ora, perdoa, responde com respeito, educação, de preferência num tom baixo, quando possível, né? Se protegendo, não abrindo brecha para o inimigo. Não é gente que tu vai trazer para casa para tomar um cafezinho, né? Mas entregar essa situação, quando você estiver consigo mesmo nas suas orações, ore para que aquela pessoa fique bem, que melhore, porque ela está doente, e que entrega isso nas mãos de Deus, porque Deus é que conhece o coração da outra pessoa, o que a outra pessoa está passando, o que ela precisa, e a nossa oração ajuda muito como irmão, como filho de Deus, que estamos aqui nesse mundo a princípio para contribuir com algo que seja ao menos as nossas orações, não é mesmo? E isso aí é algo bem difícil na prática, na teoria a gente lê e acha muito bonito, mas nós sermos pacientes e bondosos é muito complicado. E deixarmos de ser ciumentos, arrogantes, orgulhosos, grosseiros, é algo realmente muito difícil, mas que a gente pode ir tentando. De repente vem uma situação, a gente não consegue agir assim. A gente em oração pede a Deus, Senhor, dessa vez não consegui me segurar, mas a partir de agora, se acontecer algo, porque às vezes é algo meio inesperado, né? A partir de agora eu já estou preparada para esse tipo de situação. Quando ocorrer novamente, Senhor, eu já sei como agir, né? Porque o amor, ele é paciente e bondoso, ele não é ciumento, ele não se gaba, não é orgulhoso, ele não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, então ele não fica feliz com a injustiça, ver as pessoas se dando mal na vida, ele se importa muito com a verdade, suporta muitas coisas, né? E principalmente ele persevera e ele não se corrompe, então veja que é algo muito difícil. Dizer que ama todo dia, a gente vê nas redes sociais, enfim, em várias circunstâncias as pessoas se amam muito, mas na prática, na desenvoltura desse amor, que a gente realmente vê que o amor, ele esbarra em muitos limites que o ser humano coloca, né? Jesus ensina que nós não devemos lutar contra aqueles que nos querem mal, né? Veja que a Bíblia nos mostra vários exemplos quando foram em busca de Jesus para o Calvário, né? Os apóstolos que estavam ao redor tentaram, defender Jesus dos inimigos. Jesus disse não, se entregou. Então veja que, sabendo tudo que iria passar, então veja que esse amor às pessoas que nos querem mal, não significa de forma alguma concordar com o que eles fazem de errado, de forma alguma, né? Você está vendo o mal, você está vendo a armação do mal, você está sendo afetado pelo mal, aí você vai pensar, eu tenho que amar o meu inimigo, fazer de conta que isso... Não é isso.
é saber reagir de uma forma que corte o ciclo do ódio. Esse que é o objetivo. Que aquele mal que vem até você pare ali. E você cria uma barreira de proteção que aquilo não lhe atinja, não lhe aflija, porque você está conectado com a palavra, tentando evoluir espiritualmente, tentando seguir os passos de Cristo, e você corta o ciclo do ódio ali em você, né? Esse devocional hoje é muito importante porque hoje em dia a gente vê que o amor entre as pessoas, ele se esfriou, né? Muito. Pais por filhos, filhos por pais, irmãos, amigos. As pessoas dizem se querer bem, mas tem esse querer bem, um querer bem com limites. Não é aquele querer bem de verdade que é capaz de fazer tudo pelo outro realmente pelo fato de que daquele ser humano, aquele irmão, é como se fosse carne da minha carne. Hoje em dia a gente não vê mais, muito difícil, né? A gente vê às vezes alguns pais só por filhos, que depois, em breve, muitas vezes não lhes são retribuídos do mesmo jeito, né? E vocês imaginam isso nas famílias, né? Agora imaginemos nós com pessoas às vezes do nosso trabalho, pessoas que a gente conhece ali, vai trabalhar às vezes 20, 30 anos, uma vida, com um grupo de colegas que eles não... A gente enxerga eles como pessoas que não são como da nossa família, mas na verdade somos todos irmãos em Cristo, todos deveriam querer o bem para todos e o bem para que tudo funcione bem. Então veja como é complicada essa questão. Jesus fala em Lucas, a partir do verso 27, olha que linda essa mensagem. Digo a vocês que estão me ouvindo, um sermão que ele estava dando, né? Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Eu amo, por exemplo, meu filho. Seria normal amar o meu filho, eu não estou fazendo nada demais em amar meu filho, né? Ou eu amo minha mãe, porque minha mãe é o máximo. Então, o que ele quer dizer, o que há de mais, assim, o que há de impressionante nisso, né? Deveria ser algo normal, embora hoje em dia o amor esteja esfriando. Muito bem. Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam, né? Quantas pessoas que vivem às vezes à margem da sociedade, em trabalhos que não são considerados comuns, e têm suas famílias e fazem de tudo para protegê-las porque as amam, né? E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe faz bem, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Faça o contrário, amem os seus inimigos, façam o bem para eles, emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram,
e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e os maus. Deus é bom para os bons, para os ingratos e para os maus. O sol nasce todos os dias um novo recomeço, enfim, para os bons, para os ingratos e para os maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Nós somos muito errados muitas vezes e Deus continua tendo misericórdia da gente, nos proporcionando oportunidades de melhoria, de evolução espiritual, de aprendizagem. O amor de Deus, na verdade, se a gente parar para pensar, nos constrange. Não é mesmo? E que toda pessoa que venha com o intuito de nos prejudicar, que se aproximem por interesse, que venham com maledicências, fofocas, que a gente possa cortar esse ciclo com uma resposta educada, sincera, sem o intuito de reverberar assim, algo maldoso, enfim. Seja de bom coração, para que essa pessoa pare e reflita e se constranja com a sua resposta. Isso é muito difícil, a gente tem que estar sempre preparado para isso. É muito complicado. Mas que Deus, nosso amado Jesus Cristo, que nos deu tanto exemplo disso, de amar, né, do amor de Cristo por todos nós, que deu a sua vida, para que nós tivéssemos vida, tanto os bons como os maus, que nós possamos, a cada dia mais, nos tornarmos mais preparados na presença de Deus, de Cristo, dos seus ensinamentos, que nós possamos ser espertos para distinguir as pessoas, as suas intenções, protegermos a nós mesmos, a nossos familiares, o nosso trabalho, a nossa vida, mas que a nossa reação em relação àquelas pessoas que tentam nos prejudicar seja sempre lembrando do amor de Cristo e da orientação dada de cortar o ciclo do ódio para que ele não se propague na humanidade e mais pessoas sejam afetadas por isso. A todos um excelente dia, fiquem na paz. Até amanhã.